E aí galera do canal do Cidadão do Game, sejam bem-vindos à sessão spoiler de BioShock. Pra você que não sabe, a sessão spoiler é um quadro aqui no meu canal, onde eu conto a história completa de qualquer game ou franquia, com todos os detalhes e spoilers. E agora, a partir de hoje, vou estar começando a contar toda a história da trilogia BioShock, contando com BioShock 1, 2 e o Infinite. E nesse vídeo aqui, eu vou contar toda a história de todo o universo BioShock, por isso que o vídeo tá meio longo, tá em torno dos seus 40 e poucos minutos aí. Então eu vou contar a história desde bem antes do jogo até o jogo e o final do primeiro, beleza? Então, ou seja, vocês vão aprender tudo que vocês devem saber sobre Rapture, sobre... Nossa, cara, tudo que vocês devem saber vocês vão encontrar nesse vídeo aqui. Esse é o motivo que ele ficou longo, beleza? Me desculpem por isso, mas não deu pra resumir mais essa imensa história que BioShock tem, que é uma das histórias mais bem elaboradas que eu já vi no mundo dos videogames, beleza? Então, caso você queira saber qual é a história desse magnífico game, eu recomendo que você se sente, porque lá vem a história. Andrei Rianovsky nasceu em um vilarejo na Rússia no início do século XX. Vivenciou a Revolução Russa em 1917 e viu a União Soviética se tornar o primeiro país socialista do mundo. Andrei não apoiava o socialismo, pois defendia a tese de que grandes homens podem traçar o seu próprio caminho, caso se esforçassem para isso. Revoltado com a situação de seu país, mudou seu nome para Andrew Ryan e migrou para a América, acreditando que lá poderia prosperar e realizar seus sonhos. Nos Estados Unidos, ele rapidamente subiu à fama e ao reconhecimento, sendo várias vezes premiado pelo seu intelectual e sua determinação. Mas mesmo sendo um homem tão aclamado e rico, Andrew se decepcionava muito com o que via à sua volta. Ele era totalmente contra o fanatismo religioso, pois acreditava que a religião cegava as pessoas. E o ápice da ignorância humana para ele foi o bombardeamento de Hiroshima, no Japão. Era inacreditável como os parasitas da humanidade usavam a ciência para causar destruição e morte. Andrew decidiu colocar um ponto final em suas decepções e finalmente concretizar seu sonho, o de construir uma utopia, onde, segundo ele, o artista não temeria a censura, o cientista não seria atrapalhado pela moralidade fresquinha e o grande não seria limitado pelo pequeno. Um lugar onde não haveriam reis ou deuses, somente o homem. E segundo Andrew, essa utopia seria construída onde nenhum parasita poderia tocar, nada mais nada menos do que nas profundezas do Oceano Atlântico. E foi em 1946 que, com toda a sua fortuna, Andrew Ryan concluiu a construção de Rapture, a cidade submersa, uma réplica de Atlântida. Com o passar dos anos, a cidade começou a abrigar milhares de pessoas, sendo que a maioria delas foram escolhidas a dedo por Andrew, pois ele queria somente os gênios e determinados, que segundo ele eram os melhores exemplos da humanidade. Para as pessoas que viviam na superfície, esse período de migração em massa ficou conhecido como o desaparecimento, pois em um período de apenas 4 anos, mais de 100 mil pessoas sumiram sem deixar rastros. Mal eles sabiam que esses sumidos estavam na verdade indo em busca de seus sonhos. Entre 1946 e 1950, a cidade de Rapture apresentou um enorme crescimento econômico e uma sociedade que vivia em harmonia. O sonho de Andrew Ryan havia se realizado e ele estava mais satisfeito do que nunca. Até que muitos dos moradores que ajudaram na construção da cidade ficaram sem moradia. Enquanto os cientistas e as pessoas convidadas por Andrew viviam na elite da cidade, as pessoas com cargos mais simples, como faxineiros, cozinheiros e construtores, acabaram por não ter um lar específico. A princípio, Andrew não deu atenção a essa situação, e essas pessoas acabaram se alojando numa parte de Rapture chamada de Pauper's Drop, que era na verdade uma simples área de manutenção. Ficaram ali por tanto tempo que Pauper's Drop virou, podemos dizer, a favela de Rapture. A população de Pauper's Drop começou a ficar depressiva, pois ficava muito isolada das outras partes da cidade e também sentiam falta do sol. Para resolver a situação, Andrew convidou a renomada psiquiatra Sophia Lamb para cuidar dessas pessoas. Sophia se dedicou ao máximo à população de Pauper's Drop, sendo atenciosa e melhorando o astral do lugar. Com o tempo, ela acabou sendo reconhecida como um verdadeiro líder, respeitada por todos em Pauper's Drop e, para o azar de Andrew, sendo uma forte rival política. Exatamente em 1951, pouco antes das coisas ficarem tensas no lado político de Rapture, a doutora Brigitte Tenenbaum descobriu algo que mudaria a história da humanidade. Ou melhor, a história da humanidade de Rapture. Brigitte Tenenbaum passou boa parte de sua vida nos campos de concentração alemães durante a Segunda Guerra Mundial, mas não como uma prisioneira comum, e sim como assistente dos cientistas que faziam experimentos em prisioneiros.
Desde pequena, ela acompanhava os experimentos, e quando os cientistas erravam em algo, ela dava um jeito de corrigir. E com o passar dos anos, ela acabou sendo reconhecida como um gênio da ciência, e em 1946, ela foi para Rapture. Em torno de 1951, ela estava passando por Neptune's Bounty, que é onde ficam as docas e as pescarias de Rapture, e viu um cara que tinha as mãos queimadas devido à guerra brincando de pega-pega numa boa, e suas mãos estavam perfeitas. Ela perguntou para ele como aquilo tinha acontecido, e ele disse que suas mãos ficaram boas depois que ele foi mordido por uma certa lesma do mar. Sabendo que havia descoberto algo incrível, ela passou a procurar por essa lesma do mar. Depois de conseguir fazer alguns experimentos, ela só precisava de alguém para financiar sua pesquisa. Depois de ser zombada por todos os outros cientistas de Rapture, ela apelou e procurou a ajuda de Frank Fontaine, um, entre aspas, empresário de Neptune's Bounty. Por que ele era um empresário entre aspas, Sidão? Vou explicar para vocês. Frank Fontaine era um cara que na superfície trabalhou com diversas coisas ilegais, incluindo até tráfico de drogas. Ele teve vários sobrenomes e ninguém sabe qual é o seu verdadeiro. Fontaine seria o último que ele adotou, e pouco depois disso, conseguiu seu lugarzinho em Rapture, por volta de 1948. Mas como que ele conseguiu entrar lá, Sidão? Afinal, ele não é um gênio, um cara admirável, ele é um traficante, né? Então beleza, vou explicar pra vocês. Antes de se chamar Fontaine, ele se chamava Frank Gorland. Ele tinha um bar, e por meio das pessoas que frequentavam esse bar, ele ficou sabendo do projeto de Andrew Ryan de construir Rapture. Interessado em tentar ir para lá, ele acabou descobrindo que uma tal empresa pesqueira chamada de Fontaine Fisheries estava fornecendo peixes aos trabalhadores de Andrew. O dono dessa empresa se chamava Frank Fontaine, e após Frank Gorland conseguir chantagear e matar Fontaine, ele virou o dono da empresa e assumiu seu nome. Depois, ele enviava cartas a Andrew junto com os peixes que chegavam a Rapture, afirmando que adoraria morar na cidade. A puxação de saco deu certo e Andrew Ryan convidou Fontaine para morar lá. Como eu disse, ele era um, entre aspas, empresário de Neptune's Bounty. Por que entre aspas? Porque além de trazer peixes para Rapture, ele trazia produtos contrabandeados à cidade. Esses produtos, dotados como contrabandeados, eram apenas bíblias, itens religiosos e até armas fabricadas na superfície. A importação desses produtos era proibida por dois motivos, porque eram contra a proposta da cidade de não haver deuses e porque poderiam acabar expondo Rapture ao mundo. Frank Fontaine aceita financiar Tenenbaum, mas somente se os lucros fossem completamente dele. A partir daí, os experimentos de Tenenbaum começaram a dar certo. Ela descobriu que as substâncias secretadas pelas lesmas se comportavam como células-tronco, e com isso, ela poderia manipular completamente um DNA. Ela poderia curar doenças e até dar ao organismo poderes incríveis. Ela considerou essa substância como um renascimento para a humanidade e a nomeou de Adam, em português, Adão. Pouco depois, os cientistas descobriram algo a mais. Que se a lesma fosse implantada em um hospedeiro, ela produziria de 20 a 30 vezes mais Adam do que o normal. Primeiramente, eles tentaram implantar a lesma no estômago de várias cobaias diferentes, mas parecia funcionar somente com um único tipo de cobaia. Garotinhas, meninas com menos de 10 anos de idade, por aí. Não se sabia o porquê de funcionarem somente em garotinhas, mas mesmo assim, os cientistas continuaram os experimentos. Até que perceberam que, se quisessem produzir Adam em massa, eles precisariam de um grande número de cobaias. Então, Fontaine decidiu montar um orfanato, e o chamou de Little Sisters Orphanage, ou se preferir, Orfanato das Irmãzinhas. Ele se aproveitou da situação de Pauper's Drop, dizendo que o orfanato foi criado para que as pessoas desafortunadas do local pudessem mandar suas filhinhas para serem cuidadas e terem um estudo adequado. Logo, os cientistas apelidaram as garotinhas de Little Sisters, as irmãzinhas. A partir de 1952, iniciou-se a Era de Ouro de Rapture. Para se provar melhor do que Sophia Lamb, Andrew Ryan preparou diversos debates públicos entre os dois, na tentativa de mostrar ao povo de Rapture que ele era mais inteligente e sábio. Isso foi um grande erro da parte dele, pois Lamb conseguiu se sair melhor nos debates e ganhou ainda mais o reconhecimento da população. Andrew começou a temer a influência de Lamb e, para se livrar dela, armou um plano. Junto com Augusto Sinclair, que era dono da empresa Sinclair Solutions, eles enviaram um espião chamado Stanley Poole para se disfarçar entre os apoiadores de Lamb e conseguir evidências para incriminá-la e prendê-la. Vamos por partes. Na superfície, Augusto Sinclair era um homem de negócios, e após ser convidado para morar em Rapture por Andrew Ryan, criou sua empresa Sinclair Solutions para ajudar qualquer tipo de pessoa com qualquer tipo de problema, é claro, se ela pudesse pagar.
Ao chegar em Rapture, Sinclair ficou sabendo que os escavadores haviam descoberto uma pequena caverna rochosa e a comprou, vendo nela uma grande oportunidade de negócios. Lá ele construiu a Persephone, que além de ser o quartel-general da Sinclair Solutions, era onde ficavam as prisões de Rapture. Em Persephone, Andrew Ryan perdia as pessoas que eram contra ele. E Stanley Poole foi um repórter que era muitas vezes subornado por Augusto Sinclair. Em 1952, Sinclair lhe deu muito dinheiro para se infiltrar entre os seguidores de Lamb e conseguir provas de que ela era uma criminosa. E assim ele fez. Sophia Lamb foi incriminada e levada a Persephone. Enquanto essa papagaiada toda acontecia, Fontaine e os cientistas finalmente conseguiram produzir Adam em massa e assim criaram os Genitonics e os Plasmids. Tanto os Genitonics quanto os Plasmids eram soros especiais feitos de Adam que introduzem células-tronco modificadas no corpo do usuário, permitindo a modificação genética e a mutação do organismo, dando ao usuário superpoderes. A única diferença entre os dois era que os Plasmids precisavam ser recarregados aplicando uma versão modificada de Adam, chamada de Eve, ou se preferir, Eva. Já perceberam, né? Adão, Eva, Adam, Eve. Continuando. Podemos citar como um exemplo de superpoderes o Plasmid Incinerate. Com ele, o usuário pode soltar fogo pelas mãos com um simples estalar de dedos. Eles criaram dezenas de Plasmids e Genitonics com diferentes efeitos e para vendê-los em alta escala, Frank Fontaine criou sua própria empresa de Adam, chamada Fontaine Futuristics. Pouco tempo depois, o uso dos soros de Adam se tornou muito popular em Rapture. Qualquer um poderia comprar se tivesse dinheiro. A princípio, Andrew Ryan admirou o sucesso de Frank Fontaine, citando ele como um exemplo de cidadão que era para estar em Rapture. Alguns anos se passaram e Andrew começou a suspeitar que Frank Fontaine era realmente um criminoso. Ele tentou prender Fontaine, acreditando que o seu monopólio de superpoderes poderia acabar com a ordem de Rapture. Fontaine não quis se entregar e isso ocasionou um grande tiroteio em 1958. Ele fingiu a sua morte nesse evento e fugiu. Com isso, Andrew Ryan assumiu o controle da Fontaine Futuristics e a renomeou para Ryan Industries. E como estava sob muita pressão, Ryan começou a prender a maioria dos seguidores de Sophia Lamb. Com o desespero desse tiroteio todo e todas essas prisões frequentes em Rapture, iniciou-se muita agitação civil, e foi nesse período que Frank Fontaine voltou e apareceu na forma de seu alter ego, chamado Atlas. Como Atlas, ele foi o primeiro a criticar Andrew Ryan publicamente e com isso conseguiu reunir toda a população pobre de Rapture para lutar contra Ryan. Para combater essa ameaça, Andrew Ryan enviou as Little Sisters para recolherem Adam nas ruas. Com grandes seringas, elas recolhiam Adam de corpos mortos e fugiam por dutos de ar feitos especificamente para elas. No orfanato, as Little Sisters eram ensinadas a procurar por anjos e tirar seus poderes. Esses anjos seriam as pessoas mortas. Haviam quadros com ilustrações nos quartos das garotinhas, ensinando elas o que deveriam fazer e em quem confiar. Elas aprendiam isso antes mesmo de virarem hóspedes de Adam, e depois que passavam por uma cirurgia para ter a lesma implantada em seus estômagos, eram mandadas para as ruas para recolher o Adam dos anjos. Os dutos de vento tinham o tamanho adequado para somente elas passarem por eles. Esses dutos passavam por toda a Rapture, assim facilitando a locomoção das menininhas e evitando que elas fossem atacadas. Mas isso não era o bastante. Os cidadãos de Rapture sabiam que as garotinhas tinham muito Adam dentro delas e começaram a matá-las para pegar seu poder. Para proteger as garotinhas, Andrew Ryan pediu para o Dr. In Suchong, que foi o mesmo criador dos Plasmids e Genitonics, para criar algo que as protegessem. Ou melhor, alguém. Usando os prisioneiros de Persephone como cobaias, Dr. Suchong criou os primeiros Big Daddies, ou se preferir, duvido que você prefira, os paizões. Eles são seres humanos geneticamente modificados que tiveram sua pele e órgãos transplantados para dentro de um enorme traje de mergulho. A única noção que os Big Daddies têm é a de proteger as Little Sisters, não importa como. Elas são o seu motivo de viver. São super agressivos e não temem nada, afinal não têm sentimentos por ninguém, somente pelas garotinhas. Os primeiros Big Daddies foram um projeto falho, o que ocasionou a morte do Dr. Suchong, que foi morto por um de seus protótipos. Após esse acidente, o projeto foi para as mãos do excelente Dr. Gilbert Alexander, que conseguiu criar a primeira série de Big Daddies úteis, os Alpha Series. O primeiro Big Daddy que deu certo recebeu o nome de Subject Delta, que é o protagonista de BioShock 2. Ele e sua Little Sister, Eleanor Lamb, que é filha da Sophia Lamb, foram a primeira dupla de Big Daddy e Little Sister a vasculhar toda a Rapture procurando por Adam.
É óbvio que ninguém da cidade tinha gostado dos Big Daddies, pois além de serem grandes e fortes, eles eram muito raivosos. Atacavam qualquer um que chegasse pelo menos perto da Little Sister. E para a maior revolta da população, Andrew Ryan mandava seus agentes sequestrarem meninas para serem Little Sisters. Não havia mais o lance do orfanato, elas seriam transformadas na marra. E a coisa ficou realmente feia na noite de virada de ano de 1958 para 59. Atlas e seu grupo atacaram diversos lugares da cidade, inclusive bombardearam o restaurante Casimir. Iniciou-se definitivamente a Guerra Civil de Rapture. Antes que eu esqueça de falar, o ato de aplicar Adam se chama splicing. As pessoas viciadas em Adam se chamavam splicers, e boa parte do grupo de Atlas eram formadas por splicers. Splicers eram pessoas que tiveram seu cérebro e físico arruinado pelo excesso de uso de genetonics e plasmids. Com isso, eles passaram a ficar dependentes de Adam. Tanto que a maioria das batalhas dos Big Daddies eram contra esses seres, que queriam matar as Little Sisters para pegar a lesma de Adam que haviam nelas. Além de eles se tornarem viciados e dependentes, eles também tinham as suas caras todas deformadas e a maioria dessas pessoas usavam máscaras para esconder o seu rosto horrível e sua vergonha. Sabendo sobre a morte das garotinhas, Bridget Tenenbaum criou um plasmid que destruía a lesma de dentro da Little Sister, assim recuperando sua sanidade. Ela levava todas as menininhas que conseguia salvar para seu esconderijo secreto, que eu vou falar onde fica no final dessa sessão spoiler. A partir de 1959, as confusões foram ficando cada vez piores. Primeiramente, os Big Daddies foram melhorados. Agora haviam dois tipos deles, o Bouncer e o Rosie. O Bouncer é o clássico que vocês conhecem, com a furadeira e voltado para ataques físicos. E o Rosie é o que utiliza armas, voltado para ataques em longas distâncias. O controle de comportamento foi uma ótima melhoria nesses Big Daddies. Agora, eles tinham 3 níveis de sentimento, o que eram especificadas pelas luzes em seu capacete. Verde significa que estão calmos, amarelo que estão atentos e vermelho, corre. Os primeiros Big Daddies eram sempre raivosos, tanto que a única luz do capacete era vermelha. A principal melhoria nesses novos modelos foi a sua independência de Little Sister. É lógico que eles viviam para protegê-la, mas ao contrário dos modelos antigos, se alguma morrer, ele continua na ativa. Antes, quando a Little Sister de um Big Daddy morria, ele ficava inutilizável. Eram duas consequências. Ou ficava extremamente raivoso matando todo mundo à sua volta, ou ficava em depressão. Tanto que um dia, um Big Daddy do modelo antigo foi encontrado chorando em um beco por causa da perda de sua garotinha. Agora isso não aconteceria mais graças aos novos modelos. Rapture praticamente virou um campo de guerra. Muitas das localidades viraram prisões para traidores, centro de treinamento de Big Daddies, esconderijo dos Splicers, a prisão de Persephone foi tomada por Sophia Lamb e seus seguidores. Vixe Maria, cara, para qualquer lugar que você olhasse, qualquer lado, era guerra ou preparação para a guerra. Como os Splicers estavam ficando cada vez mais organizados, Ryan ordenou que seus homens criassem uma série elite de Big Daddies. Esses Big Daddies são os chamados Lancers, que têm uma armadura muito mais tecnológica e usam uma arma de laser para atacar seus inimigos. Mas fiquem sabendo que ele não aparece no BioShock 1, ele aparece só no BioShock 2 por meio de uma DLC. Ryan também pediu para a empresa McLendon Robotics fazer uma larga escala de torretas e security bots, que eram torretas ambulantes que atiravam. Como a cidade estava um caos, Andrew Ryan tentou controlar a população criando leis mais severas. Dentre essas leis, limitar a movimentação da população, proibindo o uso de Batspheres. Era dada pena de morte para quem quebrasse essas regras. Ryan também proibiu a publicação dos jornais da cidade. Mas todas essas suas atitudes não foram suficientes para acabar com a desordem. Em um ato de desespero, Andrew Ryan violou sua ideia de liberdade, de não haver reis nem deuses, e lançou um gás no ar que o deixava assumir controle da mente de todos que eram viciados em Adam. Logo após esse domínio repentino de Andrew Ryan, Atlas passou a se esconder, assim como todos os residentes que ainda tinham sanidade. Splicers tomaram a cidade e Rapture foi tomada por insanidade e medo. E é aí que começa, finalmente, o BioShock 1, no ano de 1960. They told me, son, you're special. You were born to do great things. You know what? They were right.
Como vocês viram, Jack, que é o protagonista do jogo, estava viajando de São Francisco a Londres quando de repente seu avião cai no meio do Oceano Atlântico. De 89 passageiros de voo, Jack foi o único sobrevivente, que logo após tomar consciência, entra em uma espécie de farol. Ao entrar, ele vê uma Batsphere e entra nela. A cápsula começa a descer, enquanto rola um vídeo em uma tela, onde Andrew Ryan fala sobre Rapture. A cápsula finalmente fica embaixo da água e Jack avista a cidade submersa. The artist would not fear the censor, where the scientist would not be bound by petty morality, where the great would not be constrained by the small. And with the sweat of your brow, Rapture can become your city as well. Após a sua Batsphere, podemos dizer, pousar, ele vê um cara sendo morto por algum monstro. E então, um radinho começa a fazer barulho e Atlas começa a falar com Jack, dizendo que pode salvá-lo. Atlas fala para Jack que aqueles bichos eram Splicers e que eles são assim por culpa de Andrew Ryan. Ele fala que Jack é a sua única esperança para salvar sua esposa e filha e diz para o protagonista que elas estão aguardando em um submarino que fica em Neptune's Bounty. Jack aceita ajudar Atlas e no caminho se depara com uma máquina que vende plasmids. Ele pega uma seringa e aplica em seu braço, gritando de dor e caindo. Steady now. Your genetic code is being rewritten. Just hold on and everything will be fine. Após acordar, ele descobre ter adquirido superpoderes, a habilidade de disparar choques pelas mãos. Depois de andar bastante e enfrentar alguns Splicers, Jack se depara com o primeiro Big Daddy, que é um Bouncer, e uma Little Sister, vendo o estrago que o grandão pode fazer. Chegando em Neptune's Bounty, ele acaba sendo trancado em uma sala, e por meio de um rádio, Andrew Ryan fala com ele. Ryan pensa que ele é alguém do governo, como CIA ou um agente secreto, e manda alguns Splicers para matá-lo. Por sorte, Atlas consegue hackear uma porta e Jack foge por ela, indo parar no pavilhão médico. Pouco depois, Atlas fala sobre o Dr. Steinman, um cirurgião plástico famoso, que depois que se viciou em Adam, começou a mutilar seus pacientes nas cirurgias, buscando a perfeição. Ele fala para Jack dar um jeito nele, pois ele tinha a chave que acionava a Batsphere que levava a Neptune's Bounty. Jack mata o Doutor Maluco, e a caminho da Batsphere, ele encontra um Big Daddy que acabou de ser morto por Splicers. Sobrou apenas um deles, que ia pegar a Little Sister, mas Bridget Tenenbaum o mata. Ela ameaça Jack, dizendo para ele não machucar a garotinha. Pelo rádio, Atlas conversa com Jack e Tenenbaum, dizendo que as garotinhas eram na verdade monstros, e que se Jack a matar, ele pegaria uma grande quantidade de Adam de dentro dela. Tenenbaum implora para ele não matar a garota, e lhe entrega um frasco de seu plasmid curador, aquele que mata a lesma de dentro da Little Sister, a salvando. Ela diz que se ele fizer isso, vai encontrar algum meio de compensá-lo. Aí a escolha é do jogador, salvar ou matar a Little Sister. Essa decisão inflige no final do game. Se você salvar todas, libera o final bom. Matar todas, o ruim. E se matar e salvar todas na mesma medida, você libera o mesmo final ruim, só que narrado de outra maneira. Neste caso, eu vou no caminho do final bom, mas claro que vou mostrar os outros finais pra vocês, né? Então podemos dizer que Jack salvou a menina e seguiu em frente. Thank you. Chegando em Neptune's Bounty, Atlas pede para Jack ir até a Fontaine Fisheries, pois lá haveria uma entrada secreta para chegar ao submarino. Lá, Jack se depara com Pete Wilkins. Pete Wilkins era um dos contrabandistas que trabalhavam com Frank Fontaine. Antes da suposta morte de Fontaine, acredita-se ter sido ele quem contou para Andrew Ryan que Fontaine era um criminoso. Mesmo depois de Frank Fontaine morrer, Pete vive preocupado, acreditando que na verdade ele não morreu e que irá voltar para se vingar. Com isso, ele passou a se esconder dentro dos freezers da Fontaine Fisheries. Pete fala para Jack que só o deixará entrar se ele tirar uma fotografia de um Spider Splicer. Spider Splicers são as pessoas viciadas em Adam mais doidões de Rapture, chegando a performar movimentos desumanos, por isso o nome de aranha. Só para mencionar, existe também outro tipo especial de Splicer, que é o Houdini Splicer. Estes usam plasmids de fogo e podem se teletransportar. Lembre-se que estes dois são os Splicers especiais.
Os outros, mesmo tendo diferentes nomes, são iguais, só mudam sua forma de atacar. Por exemplo, um Leadhead Splicer ataca com armas de fogo. Nada de especial nisso, né não? Continuando, Jack tira a foto e ao voltar, Pete fala que só o deixará entrar se ele entregar todas as suas armas. Jack faz isso e ao entrar, Pete Wicks o enfrenta, acreditando que ele seja um agente de Fontaine. Após uma dura batalha usando apenas plásmides, Jack o mata e recupera suas armas. Ao passar por Fontaine Fisheries e chegar em uma sala de controle, Jack ativa uma passagem para Atlas chegar ao submarino. Ao fazê-lo, dezenas de Splicers começam a atacar os dois. Quando Jack se aproxima do submarino, Andrew Ryan explode o veículo, supostamente matando toda a família de Atlas. Atlas fica desesperado e muito enfurecido. Ele diz para Jack ir até um local chamado Arcadia, afirmando que agora busca vingança contra Andrew Ryan. Em Arcadia, Jack tenta achar uma Bat-Sphere, e quando está prestes a chegar nela, Ryan solta um gás venenoso que mata todas as árvores do local, acabando aos poucos com o oxigênio de toda a Rapture. Com isso, as portas de segurança fecham, e Jack fica trancado em Arcadia, com pouco ar para respirar. Só para constar, Arcadia era o local de Rapture onde ficavam muitas plantas e a maioria das árvores que transmitiam oxigênio para a cidade. Então Atlas diz para Jack encontrar a professora Julie Langford, que era responsável por Arcadia. Ao chegar no laboratório, a professora diz que tem um plano para reviver as árvores de Rapture. Ela mal termina de falar e Andrew Ryan solta um gás venenoso na sala dela, a matando. Jack entra na sala dela e após ouvir algumas gravações, fica sabendo do projeto Lazarus Vector, que era uma substância química que poderia reviver qualquer planta ou árvore. Depois de pegar os ingredientes para concluir o projeto, ele volta para o laboratório e libera o Lazarus Vector no ar, revivendo as árvores e restaurando o oxigênio de Rapture. Após isso, Jack chega até o Bat-Sphere e vai para os metrôs de Rapture em Fort Frolic. Fort Frolic era um local onde as pessoas poderiam encontrar qualquer tipo de entretenimento, desde shows a bares e cassinos. Ao chegar lá, Jack corre para uma Bat-Sphere, mas é impedido por Sander Cohen, que invade sua transmissão de rádio. Sander Cohen era um artista completo, poeta, escultor, compositor, ator e tudo mais. Era uma das pessoas mais famosas de Rapture e quem mantinha os eventos de Fort Frolic na ativa. Com o tempo ele ficou viciado em plásmides e logo após, louco com o fato de que, após a Guerra Civil, ninguém mais apreciava suas obras de maníaco, que utilizavam inclusive pessoas mortas. Corey diz para Jack que só o deixará ir se ele o ajudar a concluir sua obra-prima. Para isso, Jack teria que matar os 4 discípulos de Cohen que o traíram e em seguida tirar uma foto de seus corpos. Jack o faz, e após isso, Cohen sai de seu esconderijo todo feliz, agradecendo Jack e abrindo uma passagem para a Bat-Sphere. Let me see it. My God. It's beautiful. O jogador pode optar por matá-lo. As consequências são leves. Caso o mate, você pega a chave de um baú cheio de dinheiro. Se não o matar, mais tarde ele reaparece no jogo, mas não faz nada de relevante. No meu caso, eu não o matei e segui em frente. Jack chega em um lugar chamado Hephaestus, que é o local que mantém Rapture ativa com energia e tudo mais. Também é o lugar onde fica o escritório secreto de Andrew Ryan. Jack chega no escritório de Ryan, mas a porta está trancada com um sistema de segurança. O protagonista decide ir até o centro de energia de Hephaestus para desligar a força e voltar ao escritório. No caminho, ele encontra algumas gravações onde um cara chamado Kibers falava que estava preparando uma bomba de pulso eletromagnético, o famoso EMP, para desativar toda a fábrica e assim poder matar Ryan. O problema é que ele morreu antes de completar a bomba. Kibers era um engenheiro elétrico australiano, que após a Guerra Civil de Rapture ficou paranoico querendo matar Andrew Ryan. Acredita-se que ele morreu para Splicers.
Jack vai atrás dos componentes necessários para a bomba e após finalizá-la, ele a planta no núcleo da fábrica e a explode. Jack entra no escritório e no caminho Andy Ryan ameaça ele e Atlas. Após isso, ele aciona a autodestruição de Rapture. Atlas fica desesperado e manda Jack correr. Agora, galerinha, senta que lá vem história e muita reviravolta. Jack passa por uma passagem secreta e acaba entrando numa sala bem esquisita, com várias fotos na parede e um enorme Would You Kindly, que significa por gentileza, escrito em vermelho. Ele escuta algumas gravações do Dr. In Su Chong e o inesperado é revelado. Jack é filho de Andrew Ryan. Jack só ouve essa informação e algo a mais sobre o controle mental de uma criança e parte para finalmente se encontrar com Andrew Ryan. Mas vou explicar tudo pra vocês. Jasmine Julene, que era atriz e amante de Ryan, engravidou dele com um propósito: vender seu filho, ainda um embrião, para a Fontaine Industries. Segundo gravações feitas por ela mesma, ela precisava muito do dinheiro que Tenenbaum havia lhe oferecido. Tudo isso foi feito sem Ryan saber, mas quando ele soube, ele a matou brutalmente com um pedaço de cano. Frank Fontaine se interessou pelo garoto para ter uma carta na manga contra Ryan. Jack cresceu sendo cobaia de testes do Dr. Suchong. O método usado era o controle mental, usando a frase Would You Kindly, por gentileza. Ao dar uma ordem a Jack usando essas palavras no início ou no final de uma frase, ele automaticamente obedece. Did you talk to your puppy? She's very pretty. Thank you, Papa Sushong. Break her neck for me. What? Break that sweet puppy's neck. No, please. Break that puppy's neck. Would you kindly? No. No. Very good. Após Frank Fontaine fingir sua morte, ele enviou Jack para a superfície, até que chegasse a hora certa dele voltar. Mais uma informação crucial é o fato de Jack reviver em Vita Chambers. Vita Chambers são máquinas espalhadas por Rapture que permitem que qualquer pessoa, a morrer por causas não naturais, como mortes violentas, acidentes e outros tipos de mortes violentas, sejam teletransportadas para essa máquina e revivida. Lembrando que a máquina não revive quem morre de doença ou velhice, só por violência física. Durante a Guerra Civil, Ryan mandou o Dr. Suchong decodificar todas as Vita Chambers para que correspondessem somente ao seu código genético. Ou seja, a máquina só reviveria ele, ou alguém com um código genético parecido. É por isso que Jack renasce em Vita Chambers, pois é filho de Ryan e tem o seu código genético. De volta ao jogo, Jack finalmente se encontra com seu papai, que conta para o filho sobre o Would You Kindly. Jack tem flashback das vezes que Atlas falou Would You Kindly para ele, e Ryan dá ordens de cachorro para Jack, para provar que isso é verdade. Would you kindly? Would you kindly get this? Would you kindly find that? Would you kindly find that? Would you kindly find? Would you kindly get this? Would you kindly head to Ryan's office and kill the son of a bitch? Sit, would you kindly? Stand, would you kindly? Run. Stop. A man chooses. A slave obeys. Kill! A man chooses! A slave obeys! Obey! Hurry now! Grab Ryan's genetic key! Now would you kindly put it in that goddamn machine? Ryan manda Jack o matar com seu taco de golfe, dizendo que se um homem manda, um escravo obedece.
Após Jack matar Andrew Ryan, Atlas grita para que ele pegue o código genético do pai e pare a autodestruição de Rapture. Antes que me perguntem, Andrew Ryan não foi revivido por uma Vita Chamber porque ele mesmo havia desativado a que estava em seu escritório. Ele queria morrer. Sem sua cidade, ele não era nada. Jack corre e consegue parar a autodestruição. Atlas fica aliviado e, com uma risada maquiavélica, revela ser Frank Fontaine. Fontaine assume controle da Ryan Industries e manda alguns bots de segurança matarem Jack. Neste momento, uma garotinha que já foi uma Little Sister ajuda Jack a escapar passando por um duto. Jack cai em um buraco e desmaia. Ele acorda no esconderijo de Bridget Tenenbaum em Olympus Heights. Lá estão escondidas todas as Little Sisters que já foram salvas. Tenenbaum diz que desativou a ordem do Would You Kindly do cérebro de Jack, mas diz que Fontaine ainda tem uma carta na manga que ela não saberia lidar. Ela manda Jack ir até o apartamento do Dr. Suchong em Mercury Sites, pois lá poderia descobrir alguma coisa para deixar sua mente inteiramente sã. Ao sair do esconderijo, Fontaine fala com Jack pelo rádio e tenta usar o Would You Kindly para Jack se matar, mas falha. Só que aí ele diz a frase Code Yellow, ou seja, código amarelo, e Jack sente uma intensa fisgada no coração. Fontaine diz que essa palavra-chave mandava o cérebro de Jack fazer o coração parar de bater, mas aos poucos. Desesperado, Jack corre para o apartamento do Dr. Suchong e descobre que existe um antídoto chamado Lot 192, que reverteria o processo de manipulação mental. Ele acha um desses no laboratório do Dr. Suchong, mas ao tomá-lo, fica com efeitos colaterais e não consegue controlar seus plásmids. Ao tomar a segunda dose, que estava no apartamento de Fontaine, ele se recupera por completo e finalmente se livra do controle mental. Só por curiosidade, neste local, Mercury Sites, dá pra você achar o apartamento de Sander Cohen. Caso você não tenha matado, lá vão estar 2 splicers dançando valsa. Se você não mexer com eles, nada acontece. Agora se você interromper a música deles, eles vão te atacar. Caso você mate os 2, obviamente você irá matar se for atacado, Sander Cohen vem te atacar. Aí você mata ele e tem acesso ao apartamento dele, ao quarto dele, e ganha uma conquista por isso, ou um troféu. Depois de tomar os antídotos, ele vai até onde Fontaine está, em Proving Grounds, que era o local onde eram criadas as Little Sisters e os Big Daddies. Ao chegar lá, ele vê Fontaine, que foge por um portão e o tranca. O portão tem uma portinhola, e Tenenbaum diz que só uma Little Sister pode passar por ali, e que para atrair uma, Jack deve se disfarçar de Big Daddy. Para isso, ele pega vários componentes, um modificador de voz, as roupas de um Big Daddy, o hormônio com o cheiro deles, e é claro, o capacete. On the paper. It would mean very much to me if you will be gentle with the girl. Ao fazer isso, ele chama uma Little Sister, que abre o portão para ele. Protegendo a menininha de splicers, ele passa por diversos lugares até chegar no elevador que levava Fontaine. A Little Sister dá sua seringa a Jack e Tenenbaum diz que para matar Fontaine, ele primeiro precisa retirar todo o Adam de dentro dele. E ela também o avisa que ali não havia nenhuma Vita Chamber, ou seja, era tudo ou nada. Ao subir o elevador, Jack vê Fontaine conectada a vários cabos em uma máquina gigante. Aqueles cabos transmitiam Adam para o seu corpo, o deixando deformado, com o dobro de altura de um ser humano normal, muitos músculos e cheio de energia passando pelo corpo. Jack corre e enfia a seringa em Fontaine, tirando uma quantidade de Adam. Após isso, Fontaine sai da máquina e os dois começam a se enfrentar, com Fontaine usando diferentes tipos de plásmides para deter Jack. Sempre que Fontaine era batido, ele voltava para a máquina, e aí Jack tirava mais Adam dele. Com o tempo, Fontaine começa a ficar fraco e depois finalmente derrotado. Ao cair no chão, várias Little Sisters aparecem e começam a tirar todo o Adam dele juntas, finalmente o matando. I had you built. I sent you topside. I called you back, showed you what you was, what you was capable of. Even that life you thought you had, that was something I dreamed up and had tattooed inside your head. Now if you don't call that family, I don't know what is. And now... Come on!
Existem 3 finais, o bom, o ruim e o triste. O ruim e o triste são iguais, só muda o jeito que Tenenbaum narra, com raiva no ruim e triste no triste, é óbvio. Ela diz a mesma coisa nos dois, então vou deixar rolar o ruim para vocês verem. They offered you everything, yes. And in return, you gave them what I have come to expect of you. Brutality. You took what you wanted. All the Atom, all the power. And the Rapture trembled. But in the end, even the Rapture was not enough for you. Your father was terrified the world would try to steal the secrets of his city. But not you, for now you have stolen the terrible secrets of the world. Nele, ela diz que já sabia o monstro que Jack se tornaria. Ele mata as Little Sisters e domina Rapture, mandando Splicers para a superfície e preparando um míssil para, quem sabe, começar uma guerra catastrófica. No final bom, Jack salva as Little Sisters e deixa Rapture, voltando para a superfície e cuidando para que as garotas estudem, cresçam, casem e sejam felizes. Ao final, ele morre bem velhinho, mas com a conquista que ele sempre sonhou em ter. Uma família. They offered you this city. And you refused it. And what did you do instead? What I've come to expect of you. You saved them. You gave them the one thing that was stolen from them. A chance. A chance to learn. To find love. To live. And in the end, what was your reward? You never said. But I think I know. A family. E esse é o final de Bioshock. Calma aí, que eu ainda tenho que falar uma coisa pra vocês não falarem que eu me esqueci, beleza? Então vamos lá, escuta direitinho. Dr. Suchong odiava crianças. Ele achava que elas demoravam demais pra crescer e enchiam muito o saco no processo. Então, logo quando Jack nasceu, ele fez experimentos com o protagonista para que ele tivesse um desenvolvimento precoce, usando um antídoto chamado Lot 111. Tão precoce que em gravações o Dr. Suchong disse que com apenas 1 ano de idade, Jack já tinha o porte e a musculatura de um jovem de 19 anos. Então façam as contas. Jack nasceu em 1956 e 1 ano depois era um moleque de 19 anos. Ele foi para a Rapture em 1960, ou seja, tinha 4 anos de idade e já era um adulto. Minha pergunta é, como ele aturou tanto tempo vivo com as Little Sisters casando e inclusive tendo filhos? Por isso ele estava mas tão acabado de velho no final. Ele morreu praticamente um ancião. Agora sim eu posso dizer que esse é o final de Bioshock 1.